Lucas capítulo 23, o verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus, Senhor, e disse a Jesus, o ladrão disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que esse Logos se transforme em rema na nossa vida. Que teu Espírito nos dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que possamos ser enriquecidos por essa palavra que vem direto do teu coração para o coração da tua igreja, e que tenha ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o texto que eu acabei de ler é um momento muito importante para a fé cristã, para o cristianismo, porque esse é o momento que o nosso Salvador está na cruz, crucificado. Ele tomou o nosso lugar, amém? Esse é o momento culminante da história da redenção. E nesse momento o Senhor Jesus, Ele dando os seus suspiros finais, Ele é crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. E a famosa história do ladrão da cruz. E nesse momento, mesmo crucificado, mesmo na cruz, o Senhor Jesus prega para aquelas duas pessoas, porque Ele foi um grande pregador. Quando Ele tinha 12 anos de idade, Ele já estava pregando na sinagoga dos judeus. Aos 30 anos, quando Ele ali assume a sua missão como Filho de Deus, Ele sai pregando o Evangelho. Ele prega nas casas, Ele prega na montanha, onde Ele vai, no monte, onde Ele vai falar o monte das bem-aventuranças, né? Para falar sobre as bem-aventuranças. Ele prega de dentro de um barco, onde o púlpito era o próprio barco. Então Ele já pregou para multidões, Ele já pregou para centenas de pessoas. Ele pregou no sinédrio para os próprios fariseus que o prenderam, pregou para Pilatos, e agora Ele prega para duas pessoas. E o púlpito que Ele estava usando era a cruz. Hoje esse púlpito é de acrílico, mas o púlpito que o Senhor Jesus estava pregando era a cruz. Amém, meus irmãos? Só que nós vemos aqui duas reações diferentes, duas atitudes diferentes, que fala para nós de dois tipos de pessoas que reagem ao Evangelho. Dois tipos de pessoas, de ouvintes, que dão respostas diferentes à palavra de Deus. Você, por exemplo, já experimentou pregar para alguém que o coração não estava aberto para ouvir? Você já experimentou pregar para alguém? Qual é a sensação? Uma sensação muito ruim, não é verdade? Porque nós sabemos que a pessoa está precisando, nós sabemos qual é a solução para aquela pessoa, qual é o remédio para aquela pessoa, mas ela se nega a aceitar. Isso dá uma angústia no nosso coração muito grande. Então, há dois tipos de pessoas que se relacionam com a palavra de Deus e com o próprio Deus. E pode ser que esses dois tipos de pessoas estejam aqui hoje. Pode ser que você seja um desses dois, ou pode ser que você já foi um desses dois, ou pode ser que você conheça algum desses dois. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? E o primeiro é o primeiro ladrão.
que estava vivendo o pior momento da sua vida, estava vivendo o pior, porque era a morte, já foi sentenciado, condenado, já estava crucificado, estava vivendo os últimos momentos da sua vida, o pior momento, e mesmo vivendo o pior momento, ele se recusou a pedir ajuda a Jesus, ele se recusou a pedir ajuda àquele que podia salvá-lo, ele se recusou a reconhecer o Senhor Jesus como o único que podia salvá-lo. Quantas pessoas hoje estão assim, irmãos, vivendo o pior momento das suas vidas, mas elas não reconhecem o Senhor. O Senhor está do lado delas, querendo salvá-las, perdoá-las, libertá-las, mas elas se recusam a pedir. E a Bíblia diz que esse ladrão chegou a blasfemar, ele chegou às raias da blasfêmia, onde ele disse: se tu és o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti, depois salva a mim. Olha que petulância, olha que arrogância. Mas o outro ladrão falou assim: rapaz, você não teme a Deus não? Ele está aqui na mesma condenação que nós, mas ele não fez nada, ele pode salvar a gente. Aí aquele outro ladrão olha para Jesus e fala: Senhor, lembra de mim, Senhor, quando tu entrares no teu reino. Olha a postura, que diferença. Jesus respondeu a quem naquele momento? Ao primeiro ou ao segundo? Ao segundo, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro não teve a mesma sorte. Hoje mesmo você vai estar no inferno. Era isso que Jesus quis dizer para ele. Amém, meus irmãos? Não está escrito ali, mas é um fato. Então, você tem dois tipos de respostas, e você tem dois tipos de pessoas que reagem de maneira diferente ao Salvador. E por que aquele primeiro não teve a mesma sorte que o segundo? Por que aquele primeiro se recusou a pedir ajuda a quem podia salvá-lo? Eu vejo aqui algumas explicações para isso. A primeira explicação que eu vejo do primeiro ladrão era o orgulho. O orgulho. O ponto que a gente vê aqui é que ele era um homem orgulhoso. Se ele tivesse humildade do segundo, ele teria falado: Senhor, me ajuda. Mas ele foi orgulhoso. Ele falou: não, eu não, salva primeiro o Senhor, você, e depois você me salva. Olha o orgulho daquela pessoa, mesmo vivendo um momento crítico da sua vida. E por que muitas pessoas hoje também, irmãos, não desfrutam do paraíso? Porque nós não precisamos chegar apenas no paraíso para desfrutar o paraíso. Porque se você crê em Jesus, você pode viver esse paraíso aqui na terra. Esse paraíso é o teu coração. Ele pode colocar a eternidade, a paz que está no céu, no seu coração. Mas porque muitas pessoas não vivem esse paraíso na sua vida? Porque são orgulhosos, são cheios de si, confiam no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu salário, na sua própria saúde, confiam na sua influência, no seu status, no seu carro, na sua casa. Confia em pessoas, achando que o fato de ter alguma coisa as tornam melhores. Mas a palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu prefiro ter Jesus na minha vida. Igual aquela menina que pediu oportunidade ao pastor para cantar, e ela não tinha nada para comer em casa. E a música que ela cantou foi: Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim, Tu és o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, és tudo para mim. Olha só a humildade de uma criança. E Jesus diz: quem não for como uma dessas crianças não pode entrar no reino dos céus. Abra o seu coração para Jesus, porque a palavra diz que Deus dá graça para os humildes, mas resiste aos soberbos. Provérbios 16 diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. É melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Você e eu não somos nada sem Jesus.
Mas por que ele também não recebeu o paraíso? Por que ele não foi abençoado? E tem gente que é assim, mesmo vivendo um problema tão grande, se recusa a crer no Senhor, porque ele duvidou. Ele duvidou. Olha só a pergunta dele: se tu és o Cristo, o Salvador, salva-te a ti mesmo. Ou seja, ele colocou uma condição. Ele falou: eu não acredito que isso é o Salvador. E olha que aquele ladrão já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto Jesus operar milagres, já tinha visto Jesus curar cegos, levantar paralítico, levantar morto, já viu Jesus multiplicar os pães, e ainda assim ele não acreditou, ele duvidou. Gente, quantas pessoas hoje, mesmo vendo Jesus operar, transformar, salvar, mesmo vendo Jesus transformar essas pessoas, eles se recusam a acreditar no Senhor Jesus. Eles duvidam do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você outra coisa. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, qual é a impossibilidade que você está enfrentando. Não duvide de Jesus. Não duvide do poder de Deus para curar você. Não duvide do poder de Deus para libertar você desse vício. Não duvide do poder de Deus para restaurar a sua família. Não duvide do poder de Deus para trazer seu filho de volta para casa. Não duvide do poder de Deus para salvar o seu pai e a sua mãe. Não duvide. Não duvide. Deus é poderoso para fazer. Nunca diga se o Senhor pode fazer, se o Senhor é Deus. Não, diga só o Senhor é Deus e não há outro. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o nosso Deus. Não duvide do que Deus pode fazer. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite, foi convidado por alguém, esteja vivendo o pior momento da sua vida. Não duvide que Ele pode mudar essa situação. Oh, aleluia. E sabe por que aquele homem também não foi abençoado? Porque além do orgulho, além da dúvida, ele desperdiçou a oportunidade. Ele não soube aproveitar o momento. Ele não soube aproveitar a oportunidade que Deus tinha dado a ele. Era o momento mais difícil, no momento mais crítico, e era a última oportunidade, e ele deixou passar. O outro pegou, o outro aproveitou, o outro falou: você não quer, mas eu quero. Você não precisa, mas eu preciso. Eu não tenho mais nada a perder, eu já perdi tudo. Aleluia. E ele aproveitou, mas o primeiro não aproveitou. Deixa eu falar, quantas pessoas estão perdendo grandes oportunidades de Deus. Todo dia Deus te dá uma chance, dá uma oportunidade, mas as pessoas deixam passar a oportunidade. Você está aqui hoje, a oportunidade que Deus está te dando para abrir o seu coração para Ele, para falar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, Senhor. Como o Zaqueu, eu quero te ver, Senhor, eu estou aqui, eu quero aproveitar essa oportunidade. Não deixa passar a oportunidade que aquele homem deixou passar. Agarra essas oportunidades com tudo que você puder. E muitas pessoas estão como esse ladrão, vivendo o pior momento, mas se recusam a buscar ajuda do Senhor. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa semana eu fui em 4 enterros, na outra semana eu fui em 2 enterros. Tem sido dias muito difíceis. E uma conclusão que eu cheguei num desses enterros foi o seguinte: o nosso tempo acabou. Time over. The end. O nosso tempo acabou. Você não entendeu? A gente não sabe se amanhã vai estar aqui para contar a história. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui para beijar nossos filhos, para abraçar nossos pais, para perdoar nossa esposa, para amar nossa esposa. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui para fazer aquele passeio que a gente ama. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui para fazer aquela visita àquela pessoa importante. Abraço como se fosse o último abraço, beije como se fosse o último beijo, visite como se fosse a última visita, perdoe, ame, faça tudo o que você puder na presença de Deus. Não perca nenhuma oportunidade, e principalmente não perca a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Não perca a oportunidade de se batizar. Não perca a oportunidade de carimbar o seu passaporte para a eternidade. Não perca a oportunidade de falar: Jesus, me salva, porque depois da morte segue-se o juízo. Não há mais chance, a hora é agora. Ele está dando oportunidade para você se arrepender, para você pedir perdão dos seus pecados, para você ser salvo. Ainda tem gente que fala assim: para que batizar? Eu não preciso batizar. Para que isso? Então tá, então para que tudo isso aqui?
Se ele mesmo disse, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então quer dizer que você está com a razão, que você sabe tudo e Deus está brincando com a gente. É muita arrogância um negócio desse, minha gente. Mas pastor, por que o senhor está assim? Porque eu te amo. Por que você está assim? Porque se eu pudesse, eu abria a sua cabeça e colocava tudo isso lá dentro. Mas eu não posso. Mas eu quero dizer para você que tem alguém que te ama muito mais do que eu. Ele amou tanto como o Hudson deu aqui, que ele é um pai que deu o maior presente para o seu filho, que é Jesus, o seu filho. Ele deu o maior presente para você. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perca a oportunidade. O dia é agora, o dia é hoje, a hora é agora. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Quantos já venceram o orgulho? Quantos já venceram a dúvida? E quantos já aproveitaram a oportunidade? Diga eu, diga eu, diga eu, diga eu. Aplauda ao Senhor Jesus essa noite. Aleluia, 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 aleluia. Jesus está vivo. Isso é uma palavra de salvação, meu filho. Não é palavra de condenação, não. É palavra para tirar você dessa situação e para fazer o paraíso entrar dentro do seu coração hoje. Para de viver esse inferno que você está vivendo. Você não precisa disso. Se dizem que o inferno é aqui, mas o céu também é aqui dentro de nós, porque Ele disse, eu coloquei o meu reino dentro de você. Aleluia. Para onde você estiver, eu estarei com você também. Segundo culto, o Tico e o Teco já estão aqui buscando direção do Espírito Santo. Amém? Eu falei desse primeiro ladrão, mas tem um segundo ladrão. A Bíblia é linda, gente, fala a verdade. A Bíblia é maravilhosa. A palavra de Deus é poderosa. Parece que ela foi escrita hoje de manhã, de tão atual que ela é. Quantos livros já entraram nas prateleiras? Quantos livros já se tornaram obsoletos, ultrapassados? Mas a palavra diz que a palavra se renova a cada manhã. Ela é atual, ela é atual. Ultrapassados são aqueles que não a leem. São aqueles que não a leem, porque essa Bíblia, esse livro é o livro mais poderoso que existe. Porque aqui fala dos poderes do mundo vindouro. Aqui fala dos poderes do milênio. Aqui fala de como nós vamos viver com superpoderes aqui na terra. Aqui fala. Aqui está mais adiantado do que a gente imagina. Mas aqui fala também do segundo ladrão, que nos ensina uma lição maravilhosa. Amém? E nós aprendemos com esse segundo ladrão, que era humilde, que a gente pode se voltar para o Senhor, que a gente pode encontrar salvação no Salvador, que nós podemos encontrar o paraíso, que nós podemos viver o melhor de Deus no pior momento da nossa vida. Essa aqui é para ir para o Instagram hoje. Você pode viver o melhor de Deus no pior momento da sua história. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua vida, mas o melhor de Deus vai te alcançar nesse pior momento. Aleluia, aleluia. Deus vai tirar esse inferno existencial dentro de você e vai colocar o paraíso dele. Mas para isso acontecer, a gente tem que aprender algumas coisas com esse homem. Quem quer viver o melhor de Deus no pior momento da sua vida? Amém? Quem quer viver o melhor no pior? Primeiro, eu aprendo com esse segundo ladrão. Reconheça a sua verdadeira situação. Reconheça que o negócio está ruim pro teu lado. Reconheça que o bicho está pegando e tu nem está vendo. Entendeu? Reconheça que as coisas não estão tão boas quanto você pensa e gostaria que estivessem.
Porque foi exatamente o que aquele ladrão disse. Ei, peraí. Ele diz aqui: nós estamos sofrendo justamente porque nós pecamos, porque nós erramos. Nós estamos sofrendo a justa condenação pelos feitos que nós merecíamos. Esse aí, nenhum mal fez. Mas nós estamos precisando. Ou seja, eu preciso, Jesus. Ele não quer, mas eu quero. Ele não reconhece, mas eu reconheço. Ele é orgulhoso, mas eu não sou. Minha situação não está boa não, Jesus. Pode me ajudar aqui? Sabe por quê, irmão? Tem gente que a situação está só se agravando, mas ela não dá o braço a torcer. Tem gente que o casamento já está acabando, está por um fim, mas ela não reconhece. Tem gente que vive uma crise existencial interior tão grande, mas ele, para as pessoas, diz que está tudo bem. Tem gente que está vivendo uma crise financeira tão grande, sabe que só Jesus pode resolver, mas não dá o braço a torcer. Mas eu quero te falar nessa noite: reconheça, reconheça. Fala para Jesus: Jesus, estou precisando sim, Jesus. Eu já tentei de tudo, Jesus. Tentei tanto que fiz uma porção de coisa errada. Onde eu vim parar? Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Mas ele reconheceu a sua situação e reconheceu que precisava de ajuda. Por isso que a palavra diz em Provérbios 3:6: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele quer endireitar as suas veredas. Ele quer endireitar seu casamento. Ele quer endireitar a sua vida financeira. Ele quer endireitar seu ministério. Ele quer endireitar a sua liderança. Ele quer endireitar a sua vida como um todo. Mas há uma condição: reconheça. Reconheça. Segundo lugar, por que esse homem viveu o melhor no pior momento? Porque além de reconhecer que ele precisava de ajuda, ele não culpou ninguém por aquela situação. Aquele homem não botou a culpa em ninguém e falou: eu estou aqui porque eu fiz isso, a culpa é minha. Eu não estou aqui por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do pastor, por causa do meu irmão, por causa da minha irmã. Não, eu estou aqui porque eu fiz isso. Ele não ficou dando desculpa, ele reconheceu, irmão. E quantas pessoas estão dando desculpas? Quantas pessoas estão botando culpa nos outros? Quantas pessoas estão tentando aí mascarar o problema, mas não tem disposição, não tem fé para pedir ajuda a Deus e falar: Jesus, muda a minha vida. Jesus não quer culpar você dos seus erros, mas Ele quer ver se você crê que Ele pode mudar a sua vida. Ele não quer condenar você, porque você já está condenado, já estava condenado. Aquele ladrão já estava condenado. Aquele ladrão não precisava de condenação, ele não precisava de acusação, ele não precisava de alguém botando o dedo na cara dele falando que ele errou. Ele não precisava. Você também não precisa apontar o dedo para a cara de ninguém para dizer que essa pessoa está errada. Você não precisa também querer convencer ninguém do erro dela. Ela sabe que está numa situação ruim, talvez não reconhece. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O problema é que a gente quer ser juiz dos outros, a gente quer ser Deus. O máximo que nós podemos fazer é orar, porque quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ora que uma hora Deus convence, ora que uma hora Ele se quebranta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga glória a Deus. Mas você tem a disposição para crer que Deus pode mudar a sua história, e não fica terceirizando esse problema para ninguém. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Diga: Deus me ajude. Aí quando a gente reconhece isso, quando a gente reconhece que a nossa situação, quando a gente reconhece que ninguém é culpado por isso, a gente consegue pedir ajuda. Amém? Aí ele falou: Senhor, lembra de mim. Diga assim: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Peça ajuda ao Senhor. Ele quer ouvir você. Peça ajuda. Porque o orgulhoso não pede ajuda, sabia não? O orgulhoso, ele pode estar passando o pior momento, mas ele não pede, porque pedir é humilhante. Pedir ajuda é humilhante. Me empresta um dinheiro,
Me ajuda com isso. Quem é que quer se humilhar para pedir? Agora, quem se humilha diante da potente mão de Deus, pedindo, reconhecendo, clamando, a palavra diz: Deus o exaltará. Deus o exaltará. Você não tem que se humilhar diante das pessoas, porque as pessoas não podem fazer por você o que Deus pode fazer. Se humilha diante de Deus, peça ajuda a Deus, clame a Deus. O filho pródigo reconheceu, pediu ajuda e ele voltou para a casa do pai. Imagina se ele fosse uma pessoa orgulhosa, ele ia estar no chiqueiro até hoje. Mas ele pediu, ele reconheceu. Amém? Diga glória a Deus. Última característica desse ladrão é que no final daquela experiência ele reconhece Jesus como o rei da sua vida. Ele viveu o melhor momento, o melhor de Deus no pior momento, porque ele reconheceu que Jesus era o rei. Diga: Jesus é o meu rei. Quando ele pergunta assim, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Olha o que ele diz: Senhor, o Senhor não é só o meu Salvador, o Senhor é um rei. O Senhor tem um reino, o Senhor governa. O seu reino não é desse mundo, Senhor, e eu creio nisso. Eu estou aqui porque eu quero ser o teu servo. Lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino. Deixa um lugarzinho para mim lá especial. Ou melhor, não precisa nem ser especial, só não me deixa de fora do teu reino, não. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Mas pastor, por que ele pede o reino e Jesus fala com ele: hoje estarás comigo no paraíso? É uma boa pergunta, você não acha? Ele pede assim: Jesus, lembra de mim quando eu entrar no reino? Aí ele fala: olha, hoje mesmo te garanto, hein? O paraíso está garantido. Há uma explicação para isso, se você quiser saber, venha na quarta-feira, na escola de discípulos. Ok? Há uma diferença, mas ele reconheceu Jesus como rei. Agora eu quero perguntar para você: Jesus é o seu Salvador, sim ou não? Quem aqui Jesus é o seu Salvador? Levanta a mão. Algumas pessoas, que bom. Agora eu pergunto: Ele é o seu rei? É mesmo? Ele governa a sua vida? Porque para muitos Ele é só o Salvador, mas muitos não querem tê-lo como Senhor. E Ele não quer ser só o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Porque Senhor é aquele que governa. Senhor é aquele que tem legitimidade para determinar o que é melhor para nós. Agora eu pergunto: quem governa a sua vida? É um vício? É uma bebida? É um cigarro? É uma droga? O que governa a sua vida? Se isso está governando a sua vida, é porque você ainda não entregou seu coração de fato para Jesus como seu rei. Quando você se render e falar: Jesus me governa, acredite, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nada mais vai guiar a sua vida, nem pessoa, nem vício, nem nada, nem ninguém. Porque Ele te transportou do império das trevas. Você já era escravo, mas agora você é do reino do Filho do seu amor. Jesus é o seu Salvador, amém ou não? Jesus é o seu rei, amém ou não? Tem certeza? Ele é o seu rei mesmo? Vamos pensar um pouco. Você tem um carro, o piloto que está no volante, ele é o rei daquele carro, sim ou não? Porque ele é que governa o carro. Ele fala: eu quero para a direita, ele vai para a direita. Eu quero para a esquerda, ele vai para a esquerda. Porque ele é que está governando, ele é o rei. E quem está no carona? É o passageiro, sim ou não? Quem está no banco de trás? É o Uber, né? É o passageiro. Mas quem governa? É o rei. Infelizmente, para muitos cristãos, para muitas pessoas, Jesus não está no volante. Jesus está no carona. Em alguns está no banco de trás, em outros está lá no porta-mala. Porque muitos falam assim: Jesus, o Senhor manda na minha vida até aqui, mas daqui para lá quem manda sou eu. O Senhor governa a minha vida até aqui, mas daqui para lá quem governa sou eu. Ou seja, ele não está sendo o rei. Quer ver um exemplo?
a gente fala de maneira equivocada uma expressão assim: Senhor, abençoa minha vida profissional. Quem já fez a oração? Abençoa minha vida sentimental. Quem já fez a oração? Aumentou o número de pessoas. Abençoa minha vida financeira. Aleluia. Abençoa minha vida profissional, ministerial, que seja. Como se a gente fosse um gato de 7 vidas. E a gente tinha uma vida em cada momento. A gente fala isso erradamente. Sabe qual é a mensagem que a gente passa sem querer? É que Deus, a gente só permite Ele governar uma determinada área da nossa vida e a outra não. Exemplo: a moça é apaixonada pelo rapaz, né, Fabiano? Ou o rapaz é apaixonado pela moça. Amém? Mas eu não quero usar o Fabiano como exemplo, não. Eu quero usar um outro exemplo. Aí, isso acontece, isso é muito comum acontecer. A pessoa está na igreja, está direitinho. Aí fala assim: Senhor, abençoa minha vida financeira. Deus abençoa. Abençoa minha vida profissional. Abençoa. Mas a vida sentimental, a vida emocional, eu faço do meu jeito. Eu me comporto do meu jeito. Aqui o Senhor não se mete, não. Isso acontece ou não acontece, irmão? Seja honesto. Aí muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, porque naquele momento, naquele ambiente, naquela área que Ele determinou, Deus não governa. Aí por isso que a vida dessas pessoas estão sendo governada por outras pessoas, estão sendo governadas por sentimentos errados, estão sendo governadas por dependência emocional, estão sendo governadas por coisas que tornam dependentes. Mas Jesus quer governar essa área da tua vida também. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Deus tem um bom futuro para você. Deus tem um casamento abençoado para você. Deus tem uma família feliz para você. Deus tem o melhor para você. Deixa Jesus ser o rei na área da sua vida. Deixa eu abrir um parênteses e dar um gancho. Nosso irmão Sandro e a nossa irmã Kátia estão com isenção de casamento. Olha aí. Quem quer casar, procura o Sandro. Levanta a mão aí, cara. Quem quer casar? Só procurar de graça. Sabe quanto é para casar hoje? R$1.200. Você pode fazer de graça o casamento. Olha Deus respondendo a sua oração aí, irmão. Vamos sair da clandestinidade, irmão. Vamos para a bênção. Amém ou não? Vamos fazer a coisa certinha. Deixa Jesus ser o rei da sua vida. Quem quer casar aí? Levanta a mão. Quem quer casar aí? O Fabiano quer casar também. Quem quer casar? Procura ali, ó, Samuel e Kátia. Isso aí, isso mesmo. Sandra e Kátia. Amém? Quando estou recebendo essa palavra, diga: eu estou recebendo, pastor. Diga: Jesus está falando comigo, pastor. Aleluia. Eu quero terminar essa palavra dizendo algo para você. Eu falei do ladrão que orgulhoso, que não quis. Eu falei do outro ladrão humilde, que pediu ajuda e reconheceu o Senhor Jesus como rei. Mas eu quero terminar dizendo algo para você muito especial agora. Jesus só faz o milagre e abençoa aqueles que colocam Cristo como centro da sua vida. Amém? Quem é o centro da sua vida? Fala: Jesus. Quem é o centro da sua história? Jesus. Ele quer ser o centro da sua vida. Cristo estava na cruz, entre os dois ladrões. Ele estava no meio. Ele não estava nem de um lado e nem do outro. Ele estava onde? No meio. Aleluia. Por que Jesus estava no meio dos pecadores? Porque Ele veio para salvar aqueles que haviam se perdido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para perdoar, Ele veio para salvar. Amém? Ele veio para buscar essas pessoas. Ele andou no meio dos pecadores. Ele foi na casa dos pecadores. Ele entrou no barco dos pecadores. Pedro disse: Senhor, afasta de mim que sou um pecador. Ele entrou na casa dos pecadores. Ele salvou a mulher pecadora, a mulher adúltera do apedrejamento. Ele veio perdoar os pecadores. Ele veio salvar as pessoas. Então agora ele estava morrendo, fazendo aquilo para o qual ele nasceu. Por isso que ele morreu entre os pecadores.
Mas tem mais uma lição. Isso para nos mostrar que Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Diga: Jesus precisa estar no centro. Amém? Interessante é que o próprio Deus coloca Cristo no centro. A Bíblia fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que está no meio? Jesus. O Senhor Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali no meio deles eu estarei presente. Diga aleluia. Amém? O Senhor Jesus tinha 12 anos e ele estava no meio dos doutores da lei. O apóstolo João teve uma visão do trono e ele viu no meio do trono o leão e o cordeiro. O Senhor Jesus estava sendo crucificado no meio de 2 ladrões. Isso para mostrar para mim e para você que o lugar de Jesus é no centro, que o lugar de Jesus é no meio. Coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro da sua casa. Coloque Jesus no centro da sua família. Coloque Jesus no centro dos seus negócios. Coloque Jesus no centro dos seus sonhos. Quando Jesus está no meio, quando Jesus está no centro, e não em áreas específicas da vida, mas Ele está no centro de toda a nossa vida, preste atenção, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem, porque Ele é o centro. Quando Jesus estava na festa de casamento, nas bodas de Caná da Galileia, acabou o vinho. Vinho representa a alegria. Acabou o vinho, mas não acabou o casamento. Por quê? Jesus estava no meio. Você está entendendo? Quando Jesus está no meio, pode até acabar a alegria no casamento, mas o casamento não acaba, porque Ele restaura a alegria. Quando Jesus está no meio, pode até acabar a confiança do casal, porque tem gente que fala assim: eu não confio mais, pastor, eu não confio mais, eu quero acabar com isso. Mas convida Jesus para entrar. Ele restaura a confiança, Ele restaura o respeito, Ele restaura a amizade, Ele restaura o amor, Ele restaura a sensibilidade, Ele restaura o companheirismo, Ele restaura o prazer, porque Jesus precisa estar no meio da nossa casa, no meio da nossa vida. Isso é poderoso demais. Quando Jesus está no meio, não tem suicídio, não tem morte. Quando Jesus está no meio, pode até ficar desempregado, mas não falta provisão. Quando Jesus está no meio, os amigos podem até te abandonar, mas não falta a presença de Jesus. Quando Jesus está no meio, alguém pode até te injustiçar, mas não vai faltar o sol da justiça brilhando para você todos os dias. Quando Jesus está no meio, 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Quando Jesus está no meio, o mundo pode estar em crise, mas você estará na bênção, no favor de Deus, na graça de Deus, na provisão de Deus. Preciso fazer para você entender que você tem que entregar sua vida para Jesus, não tem outra alternativa. Que você precisa batizar. Quando você batiza, você fala: Jesus é o centro da minha vida. Percebe isso, irmãos? Eu quero ter Jesus sempre na minha casa, sempre na minha vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus está no meio, a morte não entra. Quando Jesus está no meio, a tristeza, a depressão não entra, não permanece. Agora tem uma chave aqui, um rema de Deus para você, para eu concluir aqui. Agora eu concluo com esse rema agora no seu coração. Preste atenção. Eu vejo nesse texto o amor de Deus por aquele ladrão, a graça de Deus por aquele ladrão. Pensa, ele era um ladrão, irmãos. Ele matou algumas pessoas. Ele arrombou algumas casas. Ele fez muita coisa errada na sua vida. Ele era um ladrão, pecador. Ele mesmo diz: eu estou condenado. Ninguém estava falando dele, não, ele falou dele. Mas no último segundo da sua vida, ele vai para o céu. No último respirar da sua existência, ele vai para o paraíso. Na última oportunidade, ele pede perdão e ele é salvo. Aí alguém pode pensar assim: mas não é justo, pastor, que Deus faça isso.
Pessoa pronta a vida inteira, e agora quer dar uma de arrependido e quer ir para o céu? Não é justo isso? Pois é, eu também acho que não é justo. A nossa carne acha isso não é justo. Você sabe o que seria justo? É Deus mandar a gente para o inferno. Você sabe o que seria justo? É todos nós hoje estarmos condenados ao inferno. Não é só ele não, era todos nós. É verdade ou não é, irmãos? Se Deus resolvesse mandar todo mundo para o inferno, Deus estava sendo justo, Ele não estava sendo injusto. Mas Deus é amor, e o amor de Deus não pode contradizer a justiça de Deus, porque o Deus justo disse: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Se Deus resolvesse perdoar todo mundo sem cumprir a sua justiça, Ele estaria entrando em contradição. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele tem que cumprir. Mas como Deus também nos ama e Deus é amor, o que Ele faz? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele mandou alguém para morrer no meu e no seu lugar, para que não fosse preciso nós morrermos. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, há chance para você, há salvação para a sua vida, não por causa de mim ou por causa de você, mas por causa da cruz. Aquele ladrão se encontrou com a cruz, aquele ladrão se encontrou com a justiça de Deus. Não há pecado nesse mundo que Deus não perdoa. A palavra diz: ainda que o seu pecado seja tão vermelho quanto a escarlata, o sangue de Jesus te purifica e te torna mais alvo do que a neve. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode ter vivido uma vida totalmente errada, mas no dia que você encontra com Jesus, com o carpinteiro de Nazaré, Ele endireita tudo que está torto na sua vida, coloca você no prumo, coloca você no esquadro e coloca você na forma dele, e você passa a ser cheio do Espírito Santo, filho de Deus, nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. O paraíso é o seu lugar, o céu é o seu destino, porque Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, Cristo é a nossa redenção, aleluia! Cristo é a nossa redenção. Por isso que aquele ladrão pediu: Jesus me perdoe. Ele falou: perdoo? Claro que eu te perdoo. Jesus me salva? É claro que eu te salvo. E tem mais. Você entendeu? Você e eu merecíamos a salvação? Sim ou não? Mas mesmo assim Ele nos salvou. Isso se chama graça. Graça, favor imerecido. Graça, favor que eu não mereço. Graça, pagou um alto preço. Graça, veio graça sobre graça. Irmãos, Cristo é o centro do Evangelho. A graça é a verdade que liberta. Seja liberto da lei, seja liberto da acusação, seja liberto da condenação, e entre a liberdade da vida de Cristo. Você está em Cristo. O diabo quer te acusar, quer te condenar, quer te matar, ele quer destruir tua vida, mas Jesus veio para você ter vida e vida com abundância. Graça de Deus. Você pode agradecer a Deus, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, pela sua graça na minha vida. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu perdão, obrigado, Senhor, pela tua salvação. E você sabe, isso é tão poderoso, que quando nós entramos nessa dimensão, nós somos tomados por uma fé tão grande, que a gente passa a pedir e receber, porque a gente pede não confiado em nós, mas confiado em Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Sabia disso? Você não ora no seu nome, ora no nome de Jesus. E por que tem pessoas que não têm fé para pedir? Porque elas não acham assim: ah, Deus não vai me dar, sou tão pecador, sou tão falho, eu sou esse ladrão da cruz. Mas a palavra diz: pede com fé, entra com confiança no trono da graça, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Pede que o Pai vai te dar. Muita gente pede e não recebe porque pede mal. Aí o último texto que eu leio para você, e fecha minha Bíblia, está em Romanos capítulo 8, versículo 32. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 32. Guarda esse versículo, guarda esse texto.
aquele que não poupou o seu próprio filho. Lembra que o Hudson falou aqui? O pai, quando dá um presente para o filho, ele dá um presente pequeno, depois um carrinho, uma bicicleta, não é isso? Um carro, ele vai aumentando, não é? Deus é diferente. Deus, quando começa nos abençoando, Ele dá o melhor que Ele tem. Ele dá o melhor que Ele tem. Ele dá o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Olha que coisa maravilhosa. Ele deu o seu próprio filho. Antes, por todos nós o entregou. Ponto, afirmativa. Porventura, não nos dará o que, meus irmãos? Graciosamente algumas coisas. É isso aqui? Algumas coisas? Não. Todas as coisas. Ou seja, pede o que você quiser. Pede o melhor para o seu pai. Ele não vai negar. Por que você diz isso, pastor? Porque ele não negou o seu filho, que é o maior presente. Se o filho é o maior presente, o que é um carro? O que é uma bicicleta? O que é um casamento? O que é uma casa? O que é uma promoção? Não é nada. Pede que Ele vai te dar, e vai te dar graciosamente. Nós somos aquele ladrão da cruz, irmãos, que não temos mérito nenhum em nós. Já estávamos condenados, já estávamos com a vida toda perdida, mas Ele nos salvou, nos deu o seu Filho, e agora quer nos abençoar com todas as coisas. Isso é humildade para reconhecer a nossa dependência de Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Quantos recebem esta palavra nessa noite? Olha, nessa palavra nós fomos de um extremo ao outro. Capite? Compreendeu? Saímos do orgulho de um ladrão para a humildade de um pecador. Saímos de um extremo de autossuficiência para uma total dependência. E o segredo é ter Cristo no centro da nossa vida. Por isso que toda pregação, escute o que eu vou te falar agora. Toda pregação, Cristo tem que ser o tema principal. Toda pregação, toda mensagem de qualquer pregador, escute, Cristo é o tema principal. Nós não podemos ser o principal, tipo, você é isso, você é aquilo. Não, nós não, Cristo é o centro. Porque as demais coisas são acrescentadas, Ele é o centro. Isso aqui não é pregação de autoajuda para ajudar você a ser melhor, não. Isso aqui é uma pregação de ajuda do alto, daquele que veio transformar a nossa vida e nos tornar a imagem e a semelhança do seu Filho. Ele é o centro. Por isso que nunca vamos nos enjoar de falar da graça de Deus, do amor de Deus, da justificação pela fé. E pastor, por que é importante ouvir tudo isso todo dia? Porque o diabo todo dia fica te acusando, apontando suas falhas, seus erros, para te afastar dessa verdade. Mas nós vencemos, como diz Apocalipse, por causa do sangue de Jesus, por causa do nosso testemunho, por causa da palavra de Cristo. Você é um vencedor. Você vai para o paraíso. Você estará comigo e com Cristo no reino dos céus. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.